Olá, meus amigos, aqui estamos nós para analisar mais um vídeo da série Jesus versus Religiões, quais as diferenças irreconciliáveis. Na nossa análise às religiões orientais, vimos no último vídeo o hinduísmo, vamos agora passar para o budismo. Relembramos que aqui fazemos apenas uma análise simplificada à religião, ignorando as variantes dentro da mesma. Vemos apenas as diferenças irreconciliáveis com o cristianismo bíblico e tentamos enquadrar essa religião no âmbito da religião única da nova ordem mundial. Ora, na descrição do vídeo têm ainda um link para um artigo que dá apoio aqui ao vídeo, que tem maior opinião e é mais exaustivo na análise, pelo que aconselhamos a sua leitura. Ora, a área de influência do budismo no mundo é de cerca de 6%. Ora, o budismo é então uma religião mística não teísta, isto é, não aceita a existência de um Deus pessoal, criador, consciente, rejeita totalmente essa visão, contrariamente ao cristianismo, que aceita a existência do Criador, omnipotente, omnipresente e omnisciente. Esta é uma diferença totalmente irreconciliável entre o budismo e o cristianismo bíblico. O fundador do budismo foi o Sr. Siddhartha Gautama, ele é o Buda histórico, nasceu aproximadamente 500 anos antes de Cristo, na atual região do Nepal, entre o Nepal e a Índia. Segundo reza a história, ele era um príncipe e aos 29 anos renunciou ao seu reino para procurar respostas aos problemas essenciais da humanidade. Depois de alguns anos de estudo e meditação, diz que terá atingido o estado de iluminação, de libertação de um ciclo de sofrimento, veremos já mais à frente, e se tornou o Buda iluminado. Claro que ser Buda não é propriamente ser um Deus, um profeta, um santo, mas sim atingiu um estado de libertação. O budismo partilha muitas das visões do hinduísmo, como a questão da reencarnação, do karma, o universo cíclico. Veremos mais à frente esses pontos. Então, até poderemos, de certa forma, considerar que a influência do hinduísmo no budismo foi muito grande. O Buda não deixou nada escrito. Passado umas centenas de anos, uma das escolas do budismo faz uns escritos, chamado Canon Pali, que dizem estão mais de acordo com os ensinamentos do Buda histórico, o Sr. Siddhartha Gautama. No budismo não existe, esse Canon Pali de qualquer das formas, não é considerado um livro sagrado, como é, por exemplo, a Bíblia para os cristãos, que consideram a palavra de Deus, ou, por exemplo, também o Alcorão para os muçulmanos. Ora, entrando então agora na base do que define o budismo como religião, para o budismo existem 4 princípios fundamentais que definem para ser budista. Isto é a base do budismo. Primeiro, a vida é sofrimento. Segundo, a origem e a causa do sofrimento é o desejo que nós temos pelas coisas materiais, não é isso que nos causa o sofrimento. Terceiro, o fim do sofrimento é a supressão desse desejo. E o quarto, o caminho para eliminar o sofrimento está na via dos 8 passos. E através dele atinge-se então o Nirvana. Vamos já ver quais são esses 8 passos. Mas antes de o vermos, gostaria aqui de ser um comentário que restringe logo o pensamento cristão a aceitar a base do budismo. Qual é? A vida é sofrimento. Ora, o cristão não aceita que a vida seja só sofrimento. Esta vida, o sofrimento é causado para nós cristãos pelo pecado, pelas nossas escolhas erradas, por tudo que vamos fazendo errado. Mas se nós tivermos uma vida em comunhão com Deus, se nós tivermos uma vida em que praticamos a justiça, praticamos as coisas que realmente Jesus nos ensinou, esta vida está muito longe de ser sofrimento. Sim, estamos aqui num lugar que há sofrimento, mas a vida não tem que ser toda necessariamente sofrimento. Nós podemos facilmente viver uma vida em comunhão com Deus e nesta vida ter muitas felicidades e muita coisa que nos traz muita alegria.
esta sim é uma diferença já totalmente irreconciliável e que nós, os cristãos, quem conhece a religião budista, acha logo que já começam num princípio que sim traz sofrimento e não que a vida é sofrimento. Ora, tendo então essa diferença irreconciliável e que não pode ser compatibilizada, interessa continuar a ver então o que é que diz a doutrina budista. E interessa antes de mais dizer, o caminho dos 8 passos, que nós cristãos não dizemos que tudo que as outras religiões dizem é mentira. É óbvio que também dizem algumas verdades. Não dizem, quanto a nós, é toda a verdade e isso é que condiciona tudo. Mas não se apanham moscas com fel, mas sim com mel, não é? E uma mentira para ser bem contada tem que ter alguma verdade. E, por exemplo, na doutrina budista dos 8 passos, nós concordamos com alguns. Aí, os 4 primeiros não temos nada a nos opor. Depois, nos 4 últimos já temos algumas diferenças de pensamento em que daria lugar a um debate. Por exemplo, no quinto, tirar a ilusão da existência do eu. Nós cristãos achamos que nós nunca vamos perder a nossa individualidade, a nossa personalidade num mundo futuro, no paraíso, seja o que for na salvação que vamos ter como cristãos, que não é idêntica ao Nirvana, como veremos mais à frente, nós não achamos que vamos perder a nossa individualidade. Depois, também, por exemplo, o oitavo, o reto intenção é o pensamento livre de todo o desejo e de toda a crueldade. Nós achamos que é bom até ter algum desejo por coisas boas. Então, aqui temos realmente diferenças que levariam a perdermos algum tempo num debate, mas que são suficientes vistas desta forma para que entendam que existem logo aqui também outras diferenças irreconciliáveis no pensamento cristão e no pensamento budista. Ora, uma grande base do pensamento do budismo é então, semelhante ao hinduísmo, as questões da reencarnação e do karma. Segundo os budistas, então, temos uma vida, não é? Tudo é sofrimento, não nos dão grande explicação do porquê que tudo começou assim, mas pronto, a base é essa. E então a nossa vida e o que vamos fazendo na nossa vida vamos entrar num ciclo de reencarnações até nos libertarmos disso e atingirmos então o Nirvana. Ora, isso, como é óbvio, é algo que já criticamos anteriormente, não concordamos que seja totalmente assim, achamos que realmente isso até deixa as pessoas, de certa forma, relaxadas, achando que vão fazer o melhor das boas ações possíveis, mas há sempre aquele pecado de estimação que nós temos, não é? E que gostamos de fazer, então tentamos compensar com o máximo de boas ações e achamos que pronto, está resolvido. Mas as coisas não ficam resolvidas assim e então nós não queremos nesse processo de reencarnação e que vai ser sempre positivo e as nossas boas ações vão nos trazer sempre uma vida melhor no futuro. Achamos isso um conceito muito perigoso e esta base budista, para nós cristãos, é altamente debatível e criticável e com uma diferença irreconciliável total à luz da doutrina bíblica. Ora, tendo tudo isto em mente, um budista poderia resumir o budismo dizendo que os ensinamentos básicos do budismo são evitar o mal, fazer o bem, cultivar a própria mente e atingir o fim do ciclo do sofrimento, chamado samsara, e chegar ao nirvana. Ora, contra isto, realmente o que nós podemos dizer é sim, senhor, praticar o bem, estamos totalmente de acordo, mas levantam-se aqui várias questões. Primeira, o budismo não nos ensina porque é que tudo começa assim, onde tudo começa, o Buda silêncio absoluto no budismo sobre como tudo começa desta forma. Então, eu perguntaria que criação é essa, porque as coisas existem, têm que ser criadas, que nos cria para sofrer, não é? Para sofrer, que é um sádico esse tipo de criação, por isso, é por isso que o budismo não responde a essa questão. E depois, pronto, vamos ser libertados, segundo os budistas, e vamos atingir o nirvana, que, segundo eles, pode ser o nada, uma ausência de sensações, não há mais desejo, não há nada, e pronto, é uma experiência para além da nossa compreensão. Nós cristãos
Não acreditamos que seja assim, não foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. Nós vamos ter sempre a nossa individualidade. O nosso Deus não nos criou para sofrer, criou-nos para ser felizes e não nos faria passar por tudo isto. O problema, como já disse noutros vídeos, foi que nós viramos as costas a Deus e isso é que nos trouxe o sofrimento. Mas podemos voltar a ser felizes se o aceitarmos e vamos ter um novo mundo, uma nova era, sim, mas com Jesus Cristo e que haverá um mundo de verdade e de justiça. Temos então aqui uma diferença totalmente irreconciliável entre o budismo e o cristianismo. Ora, tendo tudo isto em mente, interessa ainda fazer uma nota sobre o culto budista, então, sendo quase um ateísmo, não é? Existe até assumido muitas vezes o ateísmo búdico, não se considerando o Buda nem Deus, nem santo, nem profeta, eles não têm propriamente um culto ao Buda, não é? E como segundo eles Buda entrou no Nirvana, já nada pode fazer pelos seus. Aqui mais uma diferença, nós achamos que Jesus Cristo veio para nos salvar, morreu por nós e está vivo espiritualmente e ajudando a todos que queiram aceitar a sua palavra, nós cristãos, e ele está presente e é o nosso Deus. Então, num comparativo de cosmovisões, poderíamos dizer que a realidade última para o cristianismo seria Deus, para o budismo o nada, não é o nirvana, não se sabe bem o que é. O problema central para o cristianismo é o pecado, para o budismo é o sofrimento, logo aqui uma grande diferença, o pecado é que dá origem ao sofrimento para o cristianismo. As causas do problema foi para os cristãos a queda espiritual, e para o budismo o desejo, também já falamos sobre isso. O meio de salvação dos cristãos é a crença em Jesus Cristo e isso salva automaticamente uma alma, só crer em Jesus Cristo. No budismo é o caminho dos 8 passos e a meditação e tal, uma grande diferença. O alvo do cristão é a eternidade, o alvo do budista, o nirvana. Ora, vendo as coisas de uma maneira ponto por ponto, em alguns conceitos importantes, então podemos ver que para o budismo, o conceito, por exemplo, de Deus, Deus não existe, é quase um tema tabu, porque eles dizem que é o universo que define as coisas, mas remetem-se ao silêncio relativamente a Deus, não o aceitam. A Bíblia afirma que existe realmente um Deus absoluto, criador. Sobre Jesus, por exemplo, os budistas dizem que ele é um grande mestre, um discípulo do Buda. Para nós cristãos, Jesus é o Rei dos Reis. É interessante que eles verem Jesus como um mestre, quando tem ensinamentos tão contrários ao do Buda, torna-se até um completo paradoxo. Depois a questão da salvação, a reencarnação e o karma é que vão definindo até a suposta salvação deste ciclo. Para os cristãos, Jesus Cristo pagou por todo o pecado da humanidade e aceitando o Senhor Jesus, nós estamos automaticamente salvos. Esse é um ponto fundamental, que uma diferença totalmente irreconciliável. Sobre a Bíblia, os budistas desprezam a Bíblia, não consideram que seja nada de importante. Para nós, é a palavra de Deus deixada ao homem para que sirva de luz para o seu caminho, a luz da salvação. Outra diferença totalmente irreconciliável. Relativamente então ao homem, os budistas veem o homem sem nenhum valor, nascido para sofrer, temporário. Para o cristão, o homem é de grande valor para Deus, que amou tanto o mundo que entregou até o seu próprio filho para que o homem seja salvo, salvo desta batalha espiritual que sofre neste mundo, que tem que fazer uma escolha entre a verdade, o bem, a luz e a mentira, o orgulho. Então o homem é de fundamental valor no cristianismo, contrário para o budismo. Sobre a meditação, os budistas procuram mais uma meditação passiva, em que contemplativa, o cristão uma meditação ativa, meditando na palavra de Deus e como pode evoluir mediante a prática dessa palavra. Temos então o budismo como uma religião de autossalvação. Se seguirmos as máximas do Buda, então chegaremos ao Nirvana. No cristianismo, nós afirmamos que quem salva é Deus. Nós não temos as forças suficientes para nos salvar. Jesus Cristo veio para pagar pelo nosso débito e já nos salvou. Quem crer
em Jesus Cristo será salvo. Não é uma religião da autossalvação que agrada a muitos, não é? Mas que é uma diferença irreconciliável. Para o cristianismo, nós sabemos que por muito boas obras que a gente faça, nós temos sempre rejeitando a Deus coisas cá dentro que têm que ser mudadas. Nós, cristãos, não fazemos boas obras para sermos salvos, nós fazemos boas obras porque fomos salvos. E esta é uma diferença total e fundamental entre o cristianismo e o budismo. Ora, em jeito de quadro resumo, temos então aí esse último slide e eu gostava de dar um ponto aí sobre a questão da vida. A vida do cristão é o objetivo, é uma vida de comunhão com Deus. A vida final, última, o objetivo do budismo é uma vida asceta, ou seja, uma vida contemplativa, meditativa. Podemos dar como exemplo os monges budistas, que todos conhecem lá nos mosteiros, até porque segundo o budismo, segundo eles, o último estágio antes de chegar ao Nirvana é ser um monge budista. A minha crítica como cristão é, num mundo que eu vejo como um mundo de guerra espiritual, em que existem forças das trevas a aprisionar almas aqui na escravidão e sim no sofrimento pela mentira e pelo pecado, ter uma posição destas, como aos monges, não ajuda nada a salvar almas. Para que o mal vença, basta que o bem nada faça. E esta é a minha crítica ao monge budista. Sei que é algo polémico, mas é o que eu penso como cristão ser a verdade. Deixo ainda aí o último slide, que tem então as diferenças base e fundamentais entre a vertente ocidental e oriental da religião, para verem com mais calma. Interessa ainda dar a última nota sobre a questão do budismo na religião da nova era, da nova ordem mundial que vai nos ser introduzida e, tal como o hinduísmo, existem muitas coisas que são semelhantes entre a doutrina da nova era e o budismo. A evolução, a reencarnação e o desenvolvimento espiritual à divindade, tudo isso que está aí no slide. E então será facilmente introduzido o budismo na religião da nova ordem mundial. Até porque eles estão à espera do Maitreya, o chamado Buda futuro, que vem para ensinar toda a humanidade e libertá-la aí dos ciclos de sofrimento, como vimos nas religiões anteriores de comparativo. Para nós cristãos, o Maitreya, ou Buda futuro, será enquadrado como o anticristo. E então esta é a simplicidade das coisas. O budismo, para o cristão, não salva, é um caminho de autossalvação que leva assim à perdição. Para nós cristãos, Jesus Cristo é o nosso eterno Salvador, já nos salvou. Glória a Nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo vídeo veremos então a religião da nova ordem mundial, que a grande base será então a nova era. Vamos examinar a nova era e fazer o comparativo. Até à próxima, fiquem na paz de Deus.